Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu quero falar sobre um tema que vocês decidiram através das enquetes das minhas redes sociais. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, não me conhece, muito prazer, eu me chamo Laura. Por aqui eu gosto de criar diversos tipos de conteúdos que nos ajudam de alguma forma a ser a nossa melhor versão, a romantizar a nossa vida, a manifestar, a conquistar e a crescer e evoluir. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e tá procurando uma amiga que vai te dar várias dicas, já se inscreve aqui no canal para você não perder os novos vídeos do canal. E aproveita também para me ajudar dando like nesse vídeo, porque assim o meu conteúdo chega a mais pessoas como nós. Então, como eu disse pra vocês, o tema do vídeo de hoje foi decidido através de vocês que votaram na enquete lá no meu perfil do Instagram ou aqui na comunidade do YouTube, e as duas enquetes deram o mesmo resultado, tá bom? Então, se você não participou, não votou, é porque ou você não viu a comunidade do YouTube, não é inscrito aqui no meu canal, ou porque você não me segue no Instagram. Então já aproveita, porque lá no Instagram tem conteúdos diferentes do que eu posto aqui no YouTube e você pode acabar gostando também. Então hoje a gente vai estar falando sobre uma tendência que começou há um tempo atrás, mas que só de uns dias pra cá eu vi que ela chegou ao mais público, porque no início ela viralizou para um público específico. Agora que o algoritmo das redes sociais está entregando para mais gente, que é o termo delulu, ou melhor, ser delulu. Então a gente vai estar falando sobre isso, o que significa, como você faz para ser, e também no final eu vou dar minha opinião se vale ou não a pena você ser delulu e afins, né, gente? Como a gente faz em vários vídeos aqui do canal, onde eu explico para vocês uma tendência. Inclusive, assim como nesses outros vídeos, vamos começar então entendendo o que significa a palavra delulu. Na verdade, a palavra delulu não existe. Ela é um termo que deriva de uma outra palavra do inglês, que é a palavra delusional. Inclusive, gente, eu estou com o meu computador aqui hoje, porque eu tive muitos insights pesquisando sobre o tema, então eu vou estar, às vezes, olhando pra cá, porque eu quero falar sobre tudo que eu escrevi aqui, porque todas as coisas são bem importantes. Então, é por isso que às vezes eu vou olhar pra cá, tá bom? Então, delulu vem da palavra em inglês delusional, e que ao gente traduzir para o português, a gente tem aí o significado delirante ou delírio. Mas vocês vão ver que tem a ver, não tem muito a ver. Eu também vi um negócio que tinha a ver com K-pop, mas aqui a gente vai falar sobre o significado de acordo com os temas que a gente comenta aqui no canal, tá bom? Então eu não vou focar muito nessa coisa de K-pop, porque dizem que é diferente do significado de delulu de agora. Então vamos partir disso, tá bom? Então assim, gente, diferente dos outros temas, as outras tendências que eu trouxe aqui pro canal, o delulu, ser delulu, é considerado um estilo de vida e uma mentalidade, tá, gente? Então, é bem diferente de algumas coisas, mas a gente já viu isso em outros casos, como, por exemplo, em ser aquela garota, que era considerado um estilo de vida. Já vou começar adiantando pra vocês que eu acho que quando uma tendência se torna um estilo de vida é um pouco perigoso, porque a pessoa passa a viver aquilo 100%, tá bom? Então, para vocês entendam que isso tem uma diferença quando é só uma tendência ali meio bobinha, que você, parte do seu dia, você faz aquelas coisas, e parte a ser um estilo de vida onde você 100% se entrega a isso, tá bom? Mas eu vi que delulu é bem associado, tem coisas muito semelhantes à manifestação e lei da atração. Eu pesquisei muito sobre o tema, cheguei a alguns criadores de conteúdos deste nicho, inclusive, gente, é um nicho, e também cheguei a alguns sites bem interessantes que descreviam delulu, e eu vou ler pra vocês o que dizia nesses sites, tá bom? E o que esses criadores de conteúdos diziam, porque em um dos sites que eu achei era exatamente uma criadora de conteúdo desse nicho falando sobre. Então, como eu disse, nós temos duas vertentes, né? Que é uma mentalidade e um estilo de vida, mas quando a gente vê o significado é meio a mesma coisa, tá bom? Eu vou estar lendo aqui pra vocês, então. Abre aspas. Delulu seria um estilo de vida em que a pessoa acredita plenamente que todo sonho e desejo dela vão se tornar realidade, por conta do otimismo e confiança no pensamento, fecha aspas. Já estão ligando aqui que isso daqui vem de outras coisas que a gente já comentou aqui no canal. E abre aspas, o termo como uma mentalidade de vida significa que somente coisas boas acontecem e irão acontecer na sua vida, assim como você irá alcançar tudo o que almeja.
É como uma lei da atração, combinada com uma confiança extrema nos seus sonhos e vontades, fecha aspas. Então nós temos esses dois significados aí, e daí a gente já pode ter uma boa ideia do que significa ser Delulu. Agora, uma coisa que eu entendi que é diferente, além, né, do fato de o Delulu ser um estilo de vida e uma mentalidade, é que enquanto a gente estava falando sobre outras coisas, outras tendências, outras técnicas de manifestação, é que quando a gente manifesta, a gente finge ter aquilo. Só que aqui no Delulu a gente realmente finge. Eu vou ler aqui pra vocês o que eu escrevi, porque eu quero falar exatamente o que tá aqui, tá? Então, assim, você finge que a sua vida é ótima e que você tem tudo o que quer, como um meio de fazer isso acontecer de verdade, criando uma realidade paralela. Então, o Delulu, ele fala muito sobre essa coisa de realidade paralela, realidade alheia. Então, é basicamente sobre isso. E, segundo uma das criadoras de conteúdo, chamada Larissa, ela diz que, abre aspas, é basicamente você ser uma pessoa alheia da realidade. É você criar uma ilusão na sua cabeça e viver como se só ela importasse, fecha aspas. Assim, eu achei bem forte, bem bacana, mas pra mim me parece muito similar a outras coisas que eu já vi, inclusive a frase fake it until you make it, que significa nada mais nada menos do que finge até que você consiga ou finge até que você atinja. Que é uma frase que eu já vi há um tempão, que eu já estou inserindo na minha vida, e que inclusive faz muito sentido, tem bons resultados, mas que eu não sabia que era associado a esse ser Delulu. Eu achava que isso daí é uma coisa vinda do filmes Meninas Malvadas, onde elas dizem que elas fingiam ser poderosas até se tornarem de fato poderosas. E eu vi isso daí sendo falado em um vídeo já antiguinho da criadora de conteúdo Catarina Tourinho, onde ela falava sobre autoestima, e ela falava que ela aplicava o fake it until you make it pra fazer com que a sua autoestima fosse melhor. E assim, eu uso o fake it until you make it pra criação de conteúdo, gente. Então, eu finjo que eu sou uma grande criadora de conteúdo e isso tá dando bons resultados, sabe? Eu posso fazer um vídeo especialmente só falando sobre isso, entendeu? Mas assim, eu acho que isso é muito legal, que isso funciona muito bem, porém, tem aqui um pequeno ponto que eu também quero falar aqui pra vocês, que, voltando ao Delulu, que essa criadora de conteúdo, a Larissa, ela falou sobre, e que aí vem um pulo do gato ou um grande perigo, gente. Porque, assim, na minha opinião, quando a gente fala sobre essas tendências na internet, normalmente elas são criadas por pessoas mais velhas, né? Pessoas, tipo, da minha idade, que é um ali 20 mais, entendeu? Mas ela atinge um público jovem. Inclusive, aqui no meu canal, eu sei que maior parte do meu público é adulto, jovem adulto, mas que tem adolescentes que me assistem. Então, eu acho que aí mora o perigo, porque quem vai replicar normalmente essas coisas são os adolescentes. Então, essa moça, ela diz o seguinte, que o ideal seria você criar uma personagem com o máximo de detalhes, tipo rotina, como ela se veste, o que ela faz, quais lugares ela frequenta, e você vai começar a viver como ela, porque segundo a moça do vídeo, eventualmente essa vai se tornar sua realidade e você não vai ter mais que fingir. O que faz sentido, né, gente? Então você vai ali criar sua personagem, você vai começar a viver como ela, e depois você não vai precisar mais fingir, porque isso vai ser sua realidade. Assim, bem interessante, bem legal, pode funcionar, mas o que eu vi assim dessa moça, eu assisti o vídeo dela, ela fala que ela dá até apelido pra essa personagem. E isso pode causar uma crise muito forte de identidade, gente. Então, eu acho que é um pouquinho doentio criar essa personagem e viver como essa personagem de fato. Até porque a gente já vem falando sobre isso há muito tempo aqui na internet, sobre criar uma melhor versão, onde a gente visualiza quem a gente quer se tornar e a gente vai indo aos poucos em direção a essa versão. Só que a forma, eu acho que como essa pessoa colocou isso, de que a gente tem que criar uma personagem e viver como ela, eu acho que isso não é tão legal, não é uma forma tão legal de ser aplicado isso daqui. Então, assim,
Tem várias outras coisas que essa moça fala no vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição, caso vocês queiram ver. Eu não vou citar todos os passos que ela falou, mas eu vou resumir mais ou menos aqui pra vocês o que tem naquele vídeo e que são passos que realmente são coisas que a gente já viu aqui no canal e em outras tendências, que é, por exemplo, ser a protagonista da sua vida. Ela fala muito sobre o auto-amor, sobre você amar muito e não aceitar menos que isso. Ela fala sobre show negatividade, que a gente tem que parar de pensar negativo, que a gente tem que parar de se auto-sabotar, que a gente tem que... O que mais que ela falava? Se priorizar e por aí vai. Coisas que realmente a gente já tá acostumado a ouvir, sabe? Que a gente não são coisas de agora. Então, faz sentido, mas não tanto, porque eu acho que realmente essa coisa de você criar esse personagem não pega bem, entendeu? Não vai ser uma coisa que vai ser positiva, que pode causar muito problema lá na frente, entendeu? Não agora, porque agora vai fazer sentido, só que lá na frente você pode até perder a sua essência, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que é muito importante, e que quando a gente começa a ver isso na internet muito, a gente começa a querer replicar o que as outras pessoas falam e o que as outras pessoas são, e a gente perde quem a gente é. Então é muito importante você tomar muito cuidado quando você for aplicar essa tendência, esse estilo de vida, essa mentalidade, porque pode acontecer de você se perder no caminho, entendeu? Então, tomem cuidado, mas o Delulu não significa só isso, sabe, gente? Eu acho que foi o jeito que a moça colocou realmente que é ser Delulu, mas que existem outras formas de você fazer isso e eu vou te contando aqui nesse vídeo, tá bom? E assim, gente, agora que eu já perdi, mas eu quero voltar aqui só pra comentar uma outra coisa que eu falei. Que a gente já viu isso em outras coisas e que, assim como eu já falei também em outros vídeos aqui do canal, uma tendência morre e volta a outra melhorada com outro nome. Então, pra mim, o Delulu não passa muito disso, tá bom? Vou já adiantando pra vocês. Mas vamos ver aqui o que outra criadora de conteúdo também do TikTok falou sobre o Delulu. Eu esqueci de pegar o nome do perfil dela, mas assim como o vídeo da outra moça, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem e tal, tirarem as próprias conclusões de vocês, porque sempre eu gosto de vir trazer aqui o que é realmente de fato, qual é a minha opinião sobre, e gosto que vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Ela afirma a descrição que eu dei pra vocês aqui no início do vídeo, dessas coisas de realidade paralela, de fingir e afins, e ela comenta também sobre essas historinhas, sabe, que a gente cria na nossa cabeça antes de dormir, que são piras nossas, que a gente fica imaginando, se imaginando, né, no lugar, e que realmente acontecem na vida real, porque quando a gente dorme vibrando, manifestando isso daí, realmente acontece. Então, ela diz que isso também é ser Delulu. Então, ela complementa dizendo, eu vou ler aqui pra vocês, que isso daí entra na lei da correspondência, que é uma das leis universais, onde basicamente aquilo que a gente vibra no micro, dentro de nós, se expande e se materializa no macro, que é na nossa realidade. Então, eu acredito que isso faz muito mais sentido do que essa história da gente criar um personagem, entendeu? Eu acho que a gente imaginar a nossa realidade e a gente vibrar isso, manifestar isso e, de fato, continuar a nossa vida vivendo mais de acordo com o que a gente quer, faz mais sentido do que a gente criar essa personagem, entendeu? Eu acho que é mais saudável, mais tranquilo, sabe? Eu acho que realmente a forma como aquela moça colocou naquele vídeo, gente, foi um pouquinho infeliz, sabe? Porque ela quis pregar uma coisa muito forte, entendeu? E isso pode causar problemas, entendeu? Então eu acho que isso de lei da correspondência é muito mais interessante sobre ser Delulu. Então, ok, a gente entendeu o que é a palavra Delulu, o que ela significa, quais são as definições que a gente encontra sobre ela na internet, o que os criadores de conteúdos desse nicho falam sobre esses assuntos, e a gente já deu um pouquinho aí da nossa opinião. Só que assim, a partir de agora, nesse vídeo, eu quero dar pra vocês a minha opinião. Normalmente, eu sou bem adepta das tendências da internet, principalmente essas tendências aí que ajudam de alguma forma a gente manifestar, a gente atrair a vida que a gente quer, a gente a ser a nossa melhor versão. E assim, você pode concordar, você pode discordar, se você quiser viver o Delulu, você pode viver. Só que a partir de agora eu vou dar minha opinião e tá tudo bem se você discordar comigo, tá bom? Aqui eu estou aqui, o canal aqui
é meu, eu venho aqui dar minha opinião pra vocês. Então, eu vou dar minha opinião sobre o Delulu e tudo bem se você não concordar com isso, tá bom? Mas pra mim, o Delulu, como eu já vim falando aqui no vídeo, agora eu só vou confirmar, o Delulu, ele é uma forma gourmetizada de você manifestar. Não vi mais nada além disso, porque todas as minhas pesquisas, todos os conteúdos que eu vi, eles nada mais replicavam do que a gente viu em outras tendências, entendeu? Então, tipo, era muito copia e cola, sabe? Sabe quando você fala pro coleguinho, copia, mas não faz igual? Foi exatamente o que fizeram com o Delulu. Porque eles só copiaram de outras tendências, coisas que, tipo, davam certo, e colocaram outro nome, entendeu? Então, pra mim, Delulu não é tão legal, não é tão interessante, principalmente da forma como ele foi colocado, dessa coisa de que você vive uma realidade paralela. Uma coisa que eu tava discutindo com a minha irmã ontem, e que realmente faz muito sentido, é que quando a gente quer manifestar a nossa vida dos sonhos, a gente normalmente não pensa em coisas pequenas, a gente pensa em coisas muito grandes. Então, quando a gente pensa nessa coisa de criar esse personagem, de criar uma realidade paralela e, de fato, fingir e viver isso daí, a gente tá falando de ir a lugares mais caros, a usar roupas que às vezes a gente não vai ter. A gente vai estar falando sobre ter uma rotina que não condiz com a nossa realidade atual e que não tem como a gente inserir nisso daqui. Então, isso pode causar muitos outros danos além de mental, assim, sabe, gente? Tipo, financeiro e muitas coisas. Então, tipo assim, quando a gente fala sobre essas tendências, a gente acha que às vezes elas são coisas, assim, que não vão mexer com o que a gente está vivendo atualmente. Mas quando a gente olha e analisa a fundo por outra perspectiva, que não só o encantamento de uau, deu certo para essa pessoa, vai dar certo para mim também, a gente analisa de outros pontos e percebe que isso pode ser prejudicial em nível mental, em nível físico, porque pode causar um esgotamento, em nível financeiro, onde pode causar, sim, dívidas, porque você vai querer frequentar os lugares que aquela pessoa frequenta. E normalmente não é tipo a padaria do bairro. Você vai querer ir ali num, sei lá, coco bambu, entendeu? Um madeiro, um negócio chique, entendeu? Então eu quero que vocês tenham essa consciência de que quando uma pessoa fala sobre isso na internet, parece muito encantador, mas que a gente tem que analisar as outras coisas, os pontos negativos dessas tendências. E outra coisa, assim, pra mim, quem assistiu o vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre ser aquela garota e por que isso chegou ao fim, eu não vejo outro destino ao Delulu senão o fim, entendeu? Logo isso daí vai passar, assim como aquela garota, onde o pessoal começou a problematizar ser aquela garota, começou a falar sobre a produtividade tóxica que essa tendência tinha, sobre esse padrão que essa tendência aplicava, né? Esse estilo de vida aplicava, porque realmente ser aquela garota era também um estilo de vida. Então eu acho que logo as pessoas vão problematizar o Delulu, elas vão começar a falar que e sobre esses pontos que eu estou falando aqui pra vocês. Então eu só tô realmente advertindo vocês. Então eu acho que é tudo muito importante você levar em consideração, mas se você quer ser uma Delulu girl, se você quer ter esse estilo de vida, tenha. Mas eu, se fosse você, eu não se apegava tanto, porque como eu tô falando, escreve aí o que eu tô falando, isso logo vai passar. O que eu, Laura, faria e o que é normalmente o que eu faço quando eu vejo uma tendência legal e quero replicar na minha vida? Eu pego pontos, os pontos que eu acho positivo e coloco na minha vida sem me rotular. Do tipo, eu sou uma Delulu girl, eu sou aquela garota, eu sou blá blá blá, entendeu? Não, eu pego as coisinhas ali e vou fazendo. E eu acho que as técnicas de manifestação que a gente tem já são ótimas, entendeu? A gente não precisa rotular isso daí e fazer com que isso seja 100% a nossa verdade, entendeu? Até porque a gente muda muito de opinião, então não tem por que a gente ficar falando que a gente é uma coisa, se em breve a gente vai mudar, outra tendência vai surgir, a gente vai querer ser outra coisa, entendeu? Então, o que eu tenho aprendido e que, gente, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre essas coisas que eu tenho aprendido nos últimos meses e que fazem muito sentido. Você quer manifestar? Manifeste em silêncio. Você quer fazer alguma coisa de alguma tendência que você viu que deu certo? Você não precisa sair anunciando pra todo mundo o que você tá fazendo. Por quê? Deixa que as suas conquistas, que aquelas coisas que você alcançou, aquilo que você se tornou, deixe que isso faça barulho por você, entendeu? Você não precisa ficar falando pra todo mundo que eu sou the Lulu Girl. Manifeste.
as pessoas vão perceber que você é com o tempo, entendeu? Não precisa anunciar, entendeu? Porque também a tendência vai passar e as pessoas nem vão saber o que é Delulu Girl. Normalmente, eu não sei vocês, mas eu tenho um público que parte de pessoas não conhece esses termos da internet. São pessoas um pouquinho mais, com uma idade mais avançada, então elas não sabem o que são esses termos da internet pra eu ficar falando sobre isso no meu perfil, entendeu? Então, não faz sentido. Pra mim não faz sentido, entendeu? Então, eu acho que se vocês querem realmente manifestar, realmente mudar a vida de vocês, realmente viver a realidade que vocês gostariam, façam em silêncio. Manifestem em silêncio, façam suas mudanças em silêncios e não divulgue tanto as coisas pra vocês e deixe que o seu êxito fale por vocês. Eu acho que é com isso que eu quero finalizar o vídeo de hoje. Inclusive, como eu disse pra vocês, tenho aprendido muitas coisas nos últimos meses. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma série inteira de vídeos só falando pra vocês como de fato vocês vão mudar a vida de vocês sem perder aquilo que vocês são de verdade. Então, se vocês quiserem, deixa aqui o like, deixa um comentário, que eu vou trazer, gente. Eu vou trazer isso daqui porque já faz um tempo aí que eu tô estudando muito, que eu tô chegando a um ponto de realmente entender, sabe? Tanto que eu falei nos últimos vídeos aqui do canal sobre crises dos 20 anos, sobre essas tendências, e eu acho que eu tô aprendendo a me desapegar de todas essas coisas. E eu quero trazer aqui pra vocês, pra que vocês também façam isso, pra que vocês também sejam assim, vivam de uma maneira mais leve, sem essa pressão que a sociedade, que a mídia impõe, ok? Eu conversei também sobre isso com uma amiga essa semana e pra mim foi muito claro, me deu muita clareza. Eu acho que é isso, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião também sobre ser Delulu. Se você vai ser uma Delulu Girl, se você não vai ser, se você vai, assim como eu, só filtrar o que é bom e não ficar se rotulando, porque eu acho que isso é a pior parte de tudo, ok? Então é isso. Tenham cuidado caso vocês vão ser uma Delulu Girl, pra vocês não acabar tendo uma crise de identidade, se perdendo aí no tal personagem que vocês vão criar. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!